Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, Deus seja bendito pela tua vida, agora, neste momento, em todos os momentos e sempre. Obrigado por fazer parte da nossa formação, por estar aqui junto conosco e viver esta grande bênção de Deus. Enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai convidando pessoas, já quero acolher quem está pela primeira vez, quem está fazendo os compartilhamentos, vamos hoje fazer a nossa oração de entrega antes da nossa formação com Santo Alberto Magno, grande homem da Igreja. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine para vivermos esse momento. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, por tua incompreensível bondade, atrai a ti a minha vontade e inflama no fogo inextinguível de tua caridade. Senhor meu Deus, meu Salvador, meu princípio e meu fim, essência absolutamente simples, absolutamente amável, ó abismo de doçures e delícia, ó luz amada e sublime felicidade da minha alma, oceano de alegria inexplicáveis, plenitude perfeita de todo bem, meu Deus e meu tudo, que ressuscitastes a Jesus da mansão dos mortos, vinde e nos ressuscitais. Meu Deus e meu tudo, de que necessitarei ainda quando te possuir? Vinde possuir a minha mente, o meu coração e todo o meu ser, toda essa nossa formação, todos que estão aqui conosco. És o meu bem único e imutável. Nada procuro nem desejo, senão só a ti. Só, Senhor, atraí-me para ti. Eu bato, Senhor, abre-me. Abre-me a um órfão que te pede. Esconde-me no abismo de tua divindade. Faze-me um único espírito contigo, para que eu possa possuir dentro de mim as suas delícias. Com esta oração de Santo Alberto Magno, peçamos hoje que Deus venha sobre nós e nos dê a sua grandeza, o seu poder. Oxalá, que esta formação mude o caos em um oásis, cure as enfermidades, liberte aqueles que se sentem oprimidos. Oxará cantará. Obrigado, Senhor, porque hoje tu estás trazendo refrigério para muitos casais que estavam sofrendo na vida conjugal. Muitos pais que estavam sofrendo no relacionar-se com seus filhos, vendo-os perdidos, desiludidos, sem força de lutar, e muitos deles até prisioneiros de tantos caminhos de perdição. Obrigado, Espírito Santo, porque tu me revelas que pelo poder de Jesus, libertador, pela sua palavra, qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Não há vontade de Deus além da sua palavra. Obrigado, Senhor. Filhos e filhas, mais uma vez unidos, bem-vindos, vocês que estão pela primeira vez, vocês que já estão há semanas conosco nesta formação, rumo ao encontro com Deus, a cura do corpo e da alma. Na semana passada falamos por suas chagas, somos curados. Agora, nós vamos mergulhar hoje o poder libertador da palavra de Deus. Toma contigo caneta e papel, vamos juntos para a nossa formação. Sinto ainda no coração, você que estava com câncer no estômago, Deus está te curando. Êxodo capítulo 24, versículo de 1 a 4a. Disse Deus a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor e não os outros. E o povo não subirá com ele. Moisés veio refletir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. E o povo inteiro respondeu a uma só voz:
Faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Filhos e filhas, hoje na nossa formação trazemos esse tema, o poder libertador da palavra de Deus. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. A Sagrada Escritura foi sendo escrita ao longo dos séculos e é o livro mais publicado de todos os tempos. Muitas vezes as pessoas chegam de ironia, reze e escutam uma palavra de Deus, ai, como dá vontade de pensar aquilo que não podemos pensar, ou de falar aquilo que não precisa falar. Mas toda a revelação de Deus está na palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus a meu respeito, a teu respeito? É a palavra de Deus. Qualquer coisa da minha vida que estiver fora da palavra de Deus, não é vontade de Deus. Essas cifras impressionantes impressionam, mas o que realmente nos deve impressionar é a certeza de que Deus se revela a nós. E que, ao lermos a Bíblia, com auxílio do Espírito Santo, ou com a Léxio Divina, ou com a liturgia das horas, ou com a liturgia da Santa Missa, ou até mesmo no estudo bíblico, e em oração, há uma grande união entre nós e o Senhor. Assim explica o Catecismo da Igreja Católica. Vamos retomar o Catecismo, que diz assim: a Igreja exorta a todos os fiéis cristãos, com veemência e de modo peculiar, que pela frequente leitura das Divinas Escrituras aprendem a eminente ciência de Jesus Cristo. Olha que palavra forte. Aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Lembre-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Os padres espirituais, parafraseando Mateus capítulo 7, versículo 7, resumem assim a disposição do coração alimentado pela palavra de Deus na oração. Procurai pela leitura e encontrareis meditando. Batei orando e vos será aberto pela contemplação. Olha que coisa linda. As Escrituras não são reportagens históricas, mas testemunhos vivos, vividos, vivenciados e vivificantes de um povo que foi amado, encontrado e educado pelo seu Deus. Quem se aproxima desses textos santos sem a fé, encontrará somente um monte de textos antigos compostos no decorrer de muitos séculos. Geração após geração. Quem deles se aproxima com curiosidade, apenas encontrará somente leitura interessante, por vezes sublime, por vezes grosseira, mas simplesmente humana. E daí não tirará grande proveito. Quando muito, aqui ou ali, encontramos um conselho, uma lição útil para a vida. Mas acredite, filhos e filhas, o que crê que Cristo é a palavra feita carne e que as Escrituras dão testemunho dele, conforme João capítulo 5, versículo 39, os que dela se aproximam com esta atitude de fé e humildade encontram nelas o coração do próprio Senhor, pulsando de vida eterna, de amor sem fim, que nos ilumina, nos vivifica, dá-nos o verdadeiro sentido da essência. Que palavra forte, hein? Esse texto do Êxodo hoje também nos chama a entender. Moisés foi fiel. Eu e você estamos sendo fiel com a palavra de Deus? Assim devemos ler, meditar e usar a Sagrada Escritura com poder, devoção e sempre em espírito de oração, buscando ver como ela nos ajuda a sairmos da terra da escravidão rumo à terra prometida, a caminhar sabendo que ela nos fornece suprimento e conforto no nosso combate. Jesus
afugentou o maligno citando a palavra de Deus. Diante das tentações do diabo, ele citou por 3 vezes a Escritura. Está escrito, conforme Mateus capítulo 4, versículo 4, depois 7, depois 10. Ao citarmos a palavra da Bíblia, quando tentados, afugentamos o mal de nossas vidas? Quando os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos trouxeram uma questão para Jesus, o Senhor fez essa advertência. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje, na nossa formação, vamos entender a grande autoridade da palavra de Deus e de como precisamos conhecer e amar cada vez mais esta palavra, tão importante para nós. Assim nos exorta também o magistério da igreja. E é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se torna apoio vigoroso da igreja, solidez da fé para os filhos da igreja, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Por isso se devem aplicar por excelência a Sagrada Escritura, as palavras. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus tem sido isso na sua vida? A palavra de Deus é capaz de edificar e dar herança a todos os santificados. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quantas vezes você já leu a Escritura? Queria contar uma história, e você que está na nossa formação vai mostrar pela sua reação se conhece ou não a palavra de Deus. Certa vez um homem trabalhava num canavial, plantando cana, mas de muita oração, mas não sabia ler e escrever. E um dia, como todos os dias ele sempre o fazia, agradecendo ao alimento, pois sabia que era providência divina, ele ergueu os olhos para o céu e viu um grande letreiro, VCC. E como um bom orador, ele já entendeu com a sua simplicidade que Cristo estava chamando ele para ser missionário. Vai, Cristo chama. Largou a sua marmita, disse aos seus colegas de trabalho, não preciso dela, podem comer vocês, eu vou ser evangelizador. Mas como um homem simples, ele sabia que para evangelizar precisava do envio da igreja, precisava conhecer a palavra de Deus. Então ele foi até o padre, pediu envio, e o padre, meio preocupado com aquilo que ele falava, com a empolgação, disse, meu filho, mas para eu te enviar, você precisa conhecer a palavra de Deus, você conhece? E ele disse, sim, seu padre, eu conheço tudo da palavra de Deus. Me pergunta, meu pai falou, meu filho, mas a Bíblia tem vários livros, tem 1188 capítulos, versículos, qual a parte da Bíblia que você mais gosta? Ah, seu padre, o que eu mais gosto são as parábolas. Meu filho, a Bíblia é feita de parábolas do Antigo ao Novo Testamento, para a gente poder entender a realidade dela no nosso dia a dia, pois ela se atualiza para cada momento e é diferente para cada um de acordo com a realidade que precisa naquele momento. Qual a parábola que você mais gosta? Ele fala do bom samaritano, seu padre. Meu pai falou, meu filho, essa parábola é muito boa. Me conta ela e eu te envio. E ele começou a contar para o padre a parábola do bom samaritano. Dizia, certa vez seu padre desceu um homem de Jericó para Jerusalém, no meio do caminho ele foi tombado pelos salteadores, quando ele caiu no chão, ele meteu a mão no bolso, tirou alguns talentos, onde deu 4, 3, 2, 1, conforme lhe aprazia para cada um, seu padre, saindo dali, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites e não teve fome, porque os corvos do céu alimento lhe traziam todo dia. E saindo daquela situação tenebrosa, difícil, gritante do deserto, ele foi à casa de Jezabel. E quando chegou lá, ele perguntou àquela mulher, cadê teu marido? E ela olhou para ele e falou, moço, eu não tenho marido. E ele falou, disseste bem, teve 5, o que tem agora não é teu. E logo em seguida, saindo da casa de Jezabel, ele enxerga um carro com um cavalo e cavaleiro que passa na frente dos seus olhos, ocultando a visão. Seu padre, ele olhou e disse, não me contaram quase nada, como é grande essa promessa.
e segue o seu caminho, seu padre, e encontra Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, os restos que deram 12 cestos. Portanto, seu padre, não deis por aí preocupado o que comer, o que vestir, porque vosso pai lhe dará o alimento na hora certa. E logo à frente, seu padre, porque a história é muito grande, eu vou encurtar para o senhor me enviar para eu evangelizar. Logo à frente ele enxergou o velho Simeão, que deu um grande brado e gritou: tudo está consumado. Misericórdia. O padre, depois de ouvir ele contando isso, disse: meu filho, foi Deus que falou com você mesmo. Mas desde você entender, vai, Cristo chama, você deveria ter entendido, vai, continue cortando cana. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos escândalos, muitos estragos acontecem na nossa vida, na vida da igreja, porque não mergulhamos no conhecimento da palavra de Deus. Tome uma decisão hoje de viver pela palavra de Deus, de caminhar com a palavra de Deus, de ser boca de Deus no mundo, mas não de revelar coisas fora da vontade de Deus. A palavra de Deus tem o poder de curar, de libertar, de fazer nova todas as coisas. Por ela saberemos por onde andar. Vem, Espírito Santo, vem nos iluminar nessa noite. Olha a reflexão. Tenho lido diariamente a palavra de Deus? Segundo ponto. Tenho usado trechos da Sagrada Escritura ao longo do dia no meu combate espiritual? Busco conhecer, terceiro ponto, mais sobre a Bíblia para amá-la e crescê-la no conhecimento e na experiência com Jesus? Reflita sobre isso essa semana e a partir de hoje comece todos os dias a ler pelo menos um capítulo da Bíblia e você vai ver que em um ano você vai ler toda a Sagrada Escritura e você vai mergulhar a tua vida, a tua história, porque tem dias que você vai querer ler mais do que um capítulo. Comece a ir à missa, não falte, faça a liturgia das horas e você verá grandes milagres. O Senhor está libertando pessoas com infecção na garganta. O Senhor está curando uma mulher com diagnóstico de lúpus também. Você que estava com trombose nas veias, Deus te cura, é um milagre. E Deus está tirando uma pessoa depois de 16 dias da UTI, entubado, e a mãe que faz essa formação está pedindo, seu filho vai voltar para casa. Que o bom Deus te alcance com o milagre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sabe, filho e filha, como você é importante. Conquiste novos seguidores para as nossas redes sociais. Tudo Irune Spuldar Oficial. Convide mais pessoas para a formação da semana que vem. Nesses dias, se puder, nos ajude. doações.irunespuldar.com.br ou pelo nosso Pix 42991082740 ou adquira os nossos produtos no loja.irunespuldar.com.br. Nos encontramos na Eucaristia, no Rosário, na Misericórdia. Te espero aqui na próxima formação. Deus te abençoe.